Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do OnPar Mais Saúde. Neste episódio do podcast, nós vamos falar mais sobre a Faculdade OnPar. No último, a gente trouxe todos os detalhes do que é o Complexo OnPar, as suas unidades hospitalares, toda a sua dedicação ao ensino. E para a gente bater esse papo aqui, eu recebo a diretora-geral da Faculdade OnPar, a Márcia Krempel. Seja muito bem-vinda. Olá, Raquel, tudo bem? Recebemos também a doutora Camila Perugini, ela que é coordenadora do curso de Medicina da Faculdade OnPar. Olá, obrigada pelo convite. E também o médico, cirurgião cardiovascular e professor da Faculdade OnPar, doutor Alexandre Murakami. Olá, como vai? Tudo bem? É um prazer imenso receber vocês três aqui para que a gente possa conversar um pouco mais dessa faculdade. Márcia, eu queria começar falando sobre como surgiu a ideia da faculdade, né? A gente já falava isso no último episódio, né? Que é uma história de um hospital escola de ensino já com a residência médica lá em 2013, quando tudo começou. E hoje, agora, de alguns anos para cá, a gente tem o curso de tecnólogo em radiologia e desde o ano passado o curso de medicina. É um sonho antigo, Raquel, tá? Eu acho que há mais de 10 anos, né, que a gente já vem gestando esse desejo de se transformar também numa faculdade, principalmente numa faculdade de medicina, ofertando o curso de medicina. Tá? Porque o hospital sentiu a necessidade, ele já tinha o programa de residência médica, tá? Mas essa necessidade da formação realmente do profissional desde o início, tá? Porque a gente recebe o residente já vindo de uma outra instituição, tá? E sentimos a necessidade de uma melhor formação desse aluno, tá? Dele chegar melhor preparado para a residência, melhor preparado para a vida, né, médica. Então, há muito tempo, a associação já vinha planejando, pedindo, se estruturando para chegar a esse nível de oferecer o curso de medicina. E não vamos parar na medicina, tá? A ideia realmente é a formação de todas as áreas da área da saúde. Uma área que vocês têm muita expertise, né? São mais de 30 anos de história aí da Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer, que todo mundo conhece como OnPar, né? Mas é uma história longa então a ideia era ter uma educação de ponta a ponta. Isso, exatamente isso, né? Fazer uma formação completa desse profissional. Quando vocês perceberam que tinha essa oportunidade de mercado também, né? Porque a gente está falando de um curso de medicina, o doutor Murakami também já é professor de outras instituições, e médico experiente há muitos anos, doutora Camila acompanhando também aí agora os alunos, né? Mas já tem uma vida dentro da medicina. E quando vocês perceberam que realmente tinha espaço para mais uma faculdade? E o que vocês tinham de proposta também? Porque vocês não queriam só uma faculdade, né? Isso. Eu acho que assim, nós temos esse diferencial de ter o hospital na retaguarda deste curso. Tá? Que hoje é a grande dificuldade das faculdades, é o campo de prática. Aonde levar esses alunos para fazer a prática do curso. E esse é o diferencial que nós temos, um hospital que está ali de retaguarda, de base, para dar toda a estrutura e apoio para esse ensino. O aluno tem toda a tranquilidade, ele não vai ter que sair procurando aonde eu vou fazer meu internato, aonde eu vou fazer a minha prática. Está ali. E nós temos todo um corpo docente, né, que também é parte do corpo clínico. É como a gente está vendo aqui. Né? São dois médicos que trabalham no hospital e que são mestres e doutores e estão dentro da faculdade. Dentro da faculdade. Então, a gente consegue fazer essa integração, né? O ensino com a prática. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial. Então, o hospital sentiu assim, que já estávamos prontos, já estávamos bem maduros, tínhamos, né, uma ótima oferta de serviços de saúde, mas que a gente podia ampliar também para a área de ensino, né, na formação desses profissionais. O senhor, como médico, compondo aí uma das equipes de cardiologia do hospital, né, tem aí toda uma história dentro da medicina. O senhor sentia isso também quando chegavam os residentes, dessa necessidade de ampliar, de ter esse curso de medicina que desse esse apoio mais estruturado, que trouxesse alunos mais preparados? Sim,
a gente convive bastante com residentes, né? E a gente sempre pergunta qual a sua origem, né? A gente via bastante pessoas da região que queriam fazer faculdade fora, longe, gastando dinheiro, morando fora, e tendo um hospital de porte grande, com todas as especialidades, grandes cirurgias, grandes cirurgiões, grandes clínicos, e tendo feito faculdade a 400, 500 quilômetros daqui, né? Todos, quando a gente perguntava, fazia uma pesquisa assim informal, se gostaria de estudar numa região próxima à sua residência, uma grande quantidade de pessoas falava que carecia disso, né? A gente tem a UEL, né, aqui em Londrina, mas depois tem Maringá, tem centros mais distantes, né? Pessoas aqui da região próxima a Arapongas que vão sentir essa carência, essa necessidade, né? E um curso integral, né? Que a Sim, pessoa tem que morar na exatamente. cidade. É o mais adequado, vamos dizer assim, Exatamente. né? Não, e vivendo próximo à sua família, a qualidade de vida desse estudante para se dedicar realmente aos seus estudos, em focar mais, é muito mais agradável, né? É mais produtivo, digamos assim, né? E tanto é que nossos alunos têm bastante ali da região mesmo, né? A hora que abriu, nossa, todo mundo direcionou para lá. Tem pessoas pedindo transferências, né? Que moravam 400, 500 quilômetros dos seus pais, agora podendo morar o Apucarana ali, ou Arapongas, aquela região bem próxima, isso vem a ajudar muito esse aluno viver na região e além do mais, tem pessoas que estudavam, né, em 500, 600 quilômetros em faculdades que não tem um hospital de retaguarda, como a coordenadora E isso falou. é o principal, Sim, né? exatamente. A Márcia destacou para a gente aqui o grande diferencial dessa faculdade, Sim. né? Eu vou pedir para que sejam colocadas algumas imagens, doutora Camila, para que a gente possa ver também a estrutura do hospital. Podia até falando para a gente o que é. É bem o que o Dr. Murakami disse, o nosso diferencial em estar próximo, né, praticamente dentro de um hospital, porque a gente já recebia alunos de outras instituições para fazerem estágio conosco, principalmente no pronto-socorro, que é onde eu passo a maior parte lá do meu tempo, né, como médica além da faculdade. E a gente vê esses alunos chegando muito crus, né? Então, a impressão que eu tenho é que eles vêm muitos de serviços que não contam com um hospital ou com um campo bom de estágio. Então, eles levam essa medicina teórica até o 5º ano, e é no 5º ano que eles começam, então, a ter contato com pessoas reais. E isso é muito tempo perdido, né? Não por falha do ensino deles, mas talvez por falta de ter um campo, né, de estágio como a gente já tem. Então, não toda faculdade que vai ter uma estrutura de um grande complexo hospitalar como o Par tem, né? Acho que são mínimas as faculdades que contam básico com essa estrutura, né? Então, além de a gente contar, então, com um hospital próprio, o nosso aluno, ele tem essa possibilidade da prática desde o início. Lógico que sempre supervisionado, né, pelos docentes, os preceptores. Além dessa estrutura, a gente conta, então, com laboratórios super bem equipados, né? Que é o que vocês podem acompanhar pelas imagens. A gente tem um laboratório de simulação realística, já temos vários manequins, simuladores, fizemos uma solicitação de compra recente agora, que está muito legal, porque é tudo muito novo, tudo muito tecnológico, e hoje em dia a gente consegue aproximar muito da realidade, né? Esses bonecos, manequins, né? Então, temos esse laboratório, temos laboratório de bioquímica próprio, de microscopia, informática, temos o laboratório de anatomia, né, com as peças sintéticas, então o resultado está sendo bem legal. Porque é importante a gente dizer que essa questão de a prática, ela tem muito a ver com essa vivência hospitalar, enfim, estar dentro de um hospital e contar com laboratórios como esses aqui, que a gente está mostrando nas imagens também. Agora está passando a sala de aula, mas a gente tem microscópios,
altamente complexos aí, na Isso. questão de tecnologia. A gente tem, como você falou, aquelas peças, né? Hoje não se usa cadáveres mais, né? Muito... tem caído, né, um pouco essa questão, mas a gente tem a possibilidade de fazer algumas visitas técnicas a alguns laboratórios de anatomia com peças reais. Então, o nosso aluno tem contato com as peças sintéticas, mas em algumas oportunidades a gente os leva até esses laboratórios com as peças humanas mesmo, né? Que daí aquilo que ele já viu, já entendeu como é, ele vai ver na realidade. Exatamente. E eu levo aos os microscópios sim. que a gente tinha falado. Eu levo os alunos, que nem a minha aula de anatomia do coração e fisiologia, eu levo grupos de alunos lá para dentro do centro cirúrgico. Eles veem o coração sendo operado. Então, desperta ver, não vê o cadáver, mas vê um coração real, né? Com coronárias, com as válvulas. Às vezes a gente está operando, eles têm contato, visualiza ali, desperta interesse, né? Coisa que raríssimas faculdades vão ter essa vivência. Esse observacional que a gente fala, né? Porque, claro, um aluno está no primeiro ano, ele não vai ter contato para atender nenhum paciente. Até bom que deixe isso muito claro, né? Mas essa vivência, né, de estar lá, de poder observar algumas situações. Observar a postura também dos profissionais médicos, né? Já começa a aprender também relacionamento interdisciplinar com outros profissionais, enfermagem, fisioterapia. Um amadurecimento. Isso é muito importante, né? Desde o início do curso. Eu presenciei com a doutora Camila, onde que a gente estava num laboratório. Chegou um paciente pelo L ponto, né? A gente tem um L ponto no hospital, paciente de emergência chegou, ela teve que se deslocar até a UTI e todo mundo curioso, né? Doutora, mas como é que foi o paciente, isso e aquilo? Já tem aquela curiosidade mesmo ali no início, né? Mesmo que ele não esteja estudando especificamente algum aluno, algum assunto que era aquele naquele momento, mas já tem aquela ele tá vivenciando aquela expectativa, né, de receber o paciente, ele está bem, vivenciando a rotina esse lado médica. humano também, né? Porque precisa isso, né? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, né, para destacar, porque como vocês falaram, ele não está agindo ainda na prática, mas assim, esse fato de que a maioria dos professores também fazem parte do nosso corpo clínico traz essa vivência, né? Traz essa experiência, essa troca de informação. Então, eles estão vendo a dinâmica do hospital também acontecer. Tá? Eles cruzam no corredor ali com o pessoal da limpeza, com o pessoal da cozinha, sabe? Eles estão vendo a dinâmica de um hospital, tá? Que não é tá num campus universitário, só vendo salas de aula, né? Um ambiente totalmente diferente, tá? Lá não, lá tá o ambiente, está integrado com o ambiente hospitalar. Então, ele está vivenciando essa dinâmica, né? Está chegando ali o helicóptero, tá a ambulância, a sirene da ambulância, né? A maca passando no corredor. Dos enfermeiros. Uma maca com o paciente passando num corredor. Então, são coisas que ele vai vendo, né? Vivenciando já essa dinâmica, o cheiro do hospital. Tá? E Márcia, porque a gente sabe que é um ambiente que ele tem um cheiro específico, né? Ele tem um clima, ele tem todo, né? Então o aluno já sente isso. E os olhos brilham, né? E vê se é isso que ele quer mesmo, porque às vezes ele vai passar, né, 5 anos numa sala de aula, num ambiente totalmente diferente, e quando ele chega lá no 5º ano, entra no ambiente hospitalar, fala, opa, pera lá, será que era isso? Será que eu vou estava dar conta? preparado para entrar? E lá não, ele já está na dinâmica, então ele já sabe como é que é, né? E a gente falou muito do curso de medicina aqui, claro que é o nosso grande foco, a gente já está numa campanha também de vestibular, né, para uma nova turma, que é uma grande alegria para a faculdade, mas a gente tem a tecnologia em radiologia, né, e recentemente a gente acompanhou até pelas redes sociais da Faculdade Ompar os alunos em experiências vendo as máquinas na parte de medicina nuclear, entendendo como é que funciona. Por quê? Porque existe um grande parque, inclusive extremamente bem equipado. Sem dúvida nenhuma, a gente pode dizer que é o maior parque de imagens do Paraná, né? Em equipamento, tecnologia, muita coisa chegando também. A gente já discutiu um pouco isso no último episódio, mas a gente
tem já equipamentos chegando. Então, esse é um diferencial muito grande, né? Sim. Essa vivência ali. A escolha, né, de qual curso, nós tínhamos que ter um curso para iniciar a faculdade. A escolha do tecnológico, né, em radiologia, foi justamente isso, porque existe também uma carência nessa área, nós temos poucos profissionais habilitados, né, e a importância desse profissional. Tá? É fundamental hoje o médico, para fazer qualquer bom diagnóstico, tá? Ele precisa de um exame complementar. Né, um exame de imagens. E quem é o responsável pela qualidade dessa imagem? Então, o diagnóstico do médico está muito dependente da qualidade do exame, ou de um raio-x, ou de uma ressonância, uma tomografia. Né? E quem é que realiza? Tá? Para dar uma boa imagem com qualidade, para que esse médico laude, né, faça um laudo correto e um diagnóstico preciso depois. Então, é um profissional muito necessário. E tem poucos no mercado, muito poucos. Né? E é um curso pouco conhecido também. Eu acho que a gente Um curso de 3 anos, de né, 3 Márcia? anos, porque ele é tecnológico, né? São 3 anos, mas é um curso... É uma graduação. Muito importante, porque é um profissional essencial dentro da dinâmica da medicina. Né? Esse profissional que vai realizar o exame, depois vai passar para um médico fazer o laudo, né, desse exame, mas esse momento ali com o paciente, de fazer esse exame perfeitamente, com entendimento, posicionar o paciente da maneira corretamente, né? Todo o processo, toda a técnica, né? O processo da realização do exame é feito por este profissional. E ele tem vários campos de trabalho, não é só dentro de hospital, pode trabalhar em clínicas, também na área de veterinária, na área industrial. Então, assim, é um campo muito amplo, né, de trabalho. Bom, vamos falar um pouco dessa tecnologia. O que tem realmente à disposição lá que o aluno pode usufruir para que ele entenda melhor, ele passando num curso de medicina ou de tecnologia em radiologia, o que ele pode usufruir de toda essa tecnologia que tem hoje dentro do hospital? A gente tem um software de anatomia que o aluno ele pode ter acesso do próprio celular ou do tablet, que é um programa de imagens, né, de atlas de anatomia humana, que é, assim, perfeito, né? As imagens são muito boas. Essas imagens, elas são usadas tanto em sala de aula pelo professor, e o aluno tem acesso a isso também para estudo, né? Então, eu acho que facilita muito, principalmente porque quem é de uns 10, 15 anos atrás, acho que ainda andava com o atlas de anatomia debaixo do braço, né? Eu mesma levava o meu lá para as aulas de anatomia. O aluno hoje em dia não, ele precisa apenas de um tablet que ele tem acesso a todas essas imagens, né? Além deste aplicativo, a gente tem também uma biblioteca virtual com muitos livros, muitas opções, atlas, né? Então, tudo isso ele tem acesso do próprio aparelho, né? Sem falar nos manequins de simulação. Então, a gente recebeu nesse último mês um bebê, né, que a gente tá falando bastante aí dos reborns, né? Então, o nosso reborn, assim, é perfeito, é um boneco, né, de recém-nascido que simula todo o funcionamento do coração, pulmão, e o professor, ele vai manejando de acordo com o que ele precisa ensinar para o aluno. Então, esse boneco chega para o aluno, para um atendimento, e o professor simula um quadro clínico de insuficiência respiratória, parada cardíaca, por um aparelho remoto, então, fora daquele ambiente, né? E o aluno, então, frente a essas situações, ele tem que tomar suas decisões clínicas, né? Isso é muito interessante, porque é a vida real sendo simulada em um manequim, né? Então, o aluno tem esse primeiro contato, ele adquire prática nisso para depois, em um outro momento, ser inserido no mundo real, né? Vamos dizer assim. Então, isso é muito interessante. E, doutor Alexandre, hoje cada vez mais a tecnologia está presente na sua área e em tantas outras. Acho que acredito que em todas hoje, né? Esses dias a gente viu lá a parte de oftalmologia e tudo. Mas a gente fala em robótica, a gente fala em coisas extremamente avançadas, né? Então, isso é bem fundamental hoje para quem vai estudar ter acesso a essas tecnologias. Exato. Nesse
contexto, Inteligência artificial, né? Sim, mas o complexo Ampar, ele atua desde a cirurgia básica até o uso de tecnologias mais avançadas, né? Como eu digo na minha área de cardiologia, a gente tem acesso a coisas de ponta, né? Robótica mesmo, a gente, nessa nova unidade 2, já está em processo de implantação 2 robôs que vai ser implantados lá para a realização de cirurgias de última geração, mas também a gente tem acesso vão ser 6 hemodinâmicas, né? São só um parêntese, eu que viajo em outros centros, só o INCOR São Paulo tem 6, 7 aparelhos. Raramente você consegue um hospital que tenha mais que 3 aparelhos de hemodinâmica. Aqui no nosso complexo vai ter 6, né? Só lá na unidade 2. Então, isso nos proporciona quantidade, qualidade, né? E horário também, né? Não adianta você ter uma máquina super de ponta e afunilar todos os médicos naquela máquina. A gente tem a disponibilidade de ter várias máquinas, um para ritmologia, alguns 3 para cateterismo específico, um para marca-passo, enfim. A gente vai poder deslanchar, e esse aluno que vem aprendendo, eu acho que fundamental ele aprender primeiro o arroz com feijão, muito bem feito, e depois tendo essa disponibilidade, essa gama, esse cardápio todo para ele tomar conhecimento, né, aprender, vai ser muito bom. A gente vai estar lá na frente de outras faculdades. Você tocou num ponto importante que eu até queria que a Márcia complementasse, porque assim, hoje, claro, não tem jeito de ignorar que a gente tem, como a gente falou, inteligência artificial, equipamentos, como é que fala, microscópios super, ultra, que é o que a gente tem lá, né? Coisas muito sofisticadas, mas sem perder essa preocupação com o ensino da natureza da profissão da saúde, que é o olhar clínico atencioso, que é entender o paciente integralmente, que é não perder isso de vista, né? Com projetos de extensão, de projetos com a comunidade. Como é que a faculdade tem se preocupado com isso também e implementado esses projetos para dar suporte a toda essa maravilha que a gente está falando que o complexo hoje tem? Isso faz parte da nossa missão e da nossa visão, né? Além de um atendimento de excelência, mas com humanização. Eu acho que isso é importante. Isso que o Dr. Murakami estava colocando é essencial. O que o complexo hospitalar, né, do Ampar oferece? Volume também de atendimento. Que essa é a grande oportunidade que esse aluno vai ter. Mais de 100 municípios, até para a gente posicionar isso, né, o volume de atendidos. Atendimento, de consultas, de exames, de cirurgias que ele vai ter ali à disposição para ele participar, né? Então, a oportunidade de ver tudo, tá? De todas as áreas, todas as especialidades. Então, e essa questão do contato com o paciente, acho que isso que é importante. Né? Ele passa realmente ali os primeiros anos, muito contato com modelos, né, bonecos e tal, mas depois ele vai para a prática. E já desde o primeiro ano a gente já começa também com os projetos de extensão, onde ele vai para a comunidade, né, já oferecer alguma coisa para essa comunidade, já começa a interagir, para ele saber conversar, ter uma escuta, né, porque para o médico é muito importante isso. Ele tem que saber ouvir o paciente, né? Tocar, olho no olho. Então, esses projetos hoje que nós fazemos na comunidade é para desenvolver esta habilidade nesse aluno, né? Essa habilidade da escuta, da interação, do contato visual, do contato físico com as pessoas. Isso vai tornando um profissional mais humano, mais atento, que faz parte da nossa missão.
E a gente tem a metodologia ativa, né? Que eu acho que tanto a doutora Camila como o doutor Alexandre podem explicar um pouco mais para quem está nos acompanhando o que é isso, né? Por que isso se fala tanto nisso hoje? Por que é tão importante? A gente tem falado bastante em metodologias ativas, né? E provavelmente muitas das pessoas não entendam, né? O que é metodologia ativa, né? Eu gosto de usar um exemplo assim. Imagine que um professor vai te dar uma aula sobre como construir um foguete. Vamos pensar assim. E ele passa lá 1, 2, 3 horas falando em como construir esse foguete. Ao final da aula ele te libera e aí você tem que construir o tal do negócio, né? E não funciona, certo? O que a metodologia faz? Ela traz o aluno, o professor dispõe para ele um material sobre como construir um foguete, o aluno vai para a tua casa, estuda, faz um resumo, levanta os pontos mais importantes, discute com os colegas o que os colegas acharam, voltam para a sala, tiram as dúvidas, discutem, fazem um manual, constroem um projeto e aí sim finalizam com a tal da construção do foguete. Então, eu pergunto até para você, Raquel, como você gostaria de ser ensinada, né? A gente acredita muito, e existem muitas evidências de que a metodologia ativa funciona muito melhor do que simplesmente aquela aula expositiva em que o professor transmite o conhecimento, né? E tem que se envolver. O aluno tem que se envolver, tem que partir dele o interesse, despertar o interesse, o aluno vai atrás desse conhecimento e ele vira, então, o protagonista, né, dessa construção de conhecimento. Isso funciona muito, muito melhor. É o que a gente já está vendo, né, nessas turmas que já começaram conosco. Isso tem funcionado muito bem. A sua experiência, doutor Murakami? Eu sou assim, eu sou de um método antigo, né? Eu fiz medicina há 30 anos atrás. Aprendi no método tradicional, no qual o professor vinha e expunha, mas também pesquisas mostram que o conhecimento médico vem numa crescente exponencial. Então, para se ensinar medicina com esse volume de informações que tem hoje, o curso de medicina necessitaria mais de 10 anos. Olha o absurdo, né? E, por outro lado, a molecada mudou o jeito de aprender. Eu tenho um em casa, eu tenho um menino, meu filho, está no 3º ano de medicina. Então, nós professores, a gente tem que se adequar. Como o mundo vem mudando, você tem que se readequar como que é a cabeça desse aluno. Esse aluno, hoje, eu fico olhando para o meu filho, ele sabe muito mais do que eu no 3º ano, sabe? Ele sabe... também a conjuntura atual é muito mais fácil o acesso à informação. A gente tinha que se virar em xerocar livros, ir atrás, bibliotecas. A gente tinha a Barça em casa. Exatamente. Mas não faz tanto tempo assim, não é? Então, mas hoje o menino abre seu celular, o seu computador, o mundo está ali. O mundo está ali. Ele só precisa saber como e onde procurar, né? Então, é nossa obrigação de professor a gente se atualizar, ver qual método realmente está melhor para eles. E realmente as pesquisas mostram que essa metodologia ativa dele procurando, ele invertendo, o aluno fica na frente e o professor fica sentado na cadeira. Isso ele absorve mais, ele sabe, fixa mais as ideias. Então, a gente é um desafio a todo dia. A nossa coordenadora Camila, ela fica no nosso pé dos professores, da gente utilizar essas ferramentas, né? E realmente a gente tem conseguido grande êxito com os alunos utilizando essa metodologia. São várias, tá? Não é uma.
Eu faço... Não é uma única. Não, são Temos várias opções e a gente tenta, cada professor usar uma ou duas, até três. Mas a gente já coisa até com a disciplina que se encaixa Isso. melhor Sim, ali. sim. E é bom porque a gente permite a acessibilidade de todo o tipo de aluno, né? Porque se eu escolher apenas um método para ensinar aquele aluno, pode ser que não seja o ideal para ele. Então, na mesma disciplina, a gente acaba usando 2 ou até 3 métodos diferentes de metodologia ativa para tentar alcançar todos esses alunos, né? Vamos contar um pouco para quem está nos acompanhando como é que é a rotina desse aluno. Acho que todos aqui vão poder contribuir um pouco, né? Porque o aluno, ele sai muito jovem do colégio, aí ele fica pensando, como é que vai ser minha vida lá estudando medicina? Será que vai ser um desafio muito grande que eu não vou conseguir acompanhar? Como é que é isso? Então, acho que a Mais podia começar e aí a gente vai construindo essa história aqui. Como é que é a chegada desse aluno e a rotina dele? Na verdade, a gente tem 2 públicos bem diferentes. A gente tem esse aluno super jovem, né, que acabou de terminar o ensino médio. O ensino médio, né, passa no vestibular, ainda vem com aquela cabecinha, né, de ensino médio, né, que quer ser cuidado, né, orientado e tal. E temos também alguns alunos com mais experiência. Até tá? formados já, né? Que já tem uma outra faculdade, tá? E já veio com uma prática de uma outra faculdade, e às vezes para ele também, né, nesse ensino tradicional, e entrar num curso que tem essas metodologias ativas, às vezes ele tem um pouco de resistência, tá? Então a gente percebe assim que no início o aluno ele resiste um pouco porque para ele é desconhecido, é uma prática que agora ele tem que ser mais protagonista, né? Ele tem que construir o conhecimento, tá? Como foi falado, o professor ele é mais um orientador, né? Um tutor ali para é uma maneira mais madura, inclusive, de se posicionar frente às coisas, né? Mas depois que eles se adaptam, né? Quebra-se essa primeira resistência, eu acho que daí é um mundo sem volta. Tá? E a gente vê os alunos super, assim, sempre empolgados, sempre andando pela faculdade, buscando coisas, indo à biblioteca, sabe, assim, sempre nos grupinhos, fazendo debates. Então, é um ambiente bem gostoso. Tá? Até quem tiver oportunidade, vou dar uma dica aqui, entra no Instagram da Faculdade Ampar, porque lá tem depoimentos dos alunos, e é muito interessante ouvi-los, né? Porque eles estão encantados, estão construindo uma outra perspectiva, né? De profissão mesmo, eles estão envolvidos. É muito interessante ouvir um pouco desses testemunhos, né? Eu acho que assim, é tudo muito novo, né? Tá tudo novinho, os materiais são novos, as carteiras, o ambiente todo, né? Tá, então, acho que isso também empolga bastante. E aí, chegou, está tendo esse contato aí com tudo isso novo. Como é que vocês procuram conduzir? Ele já vai para as aulas de laboratório? Eles já vão para as aulas de laboratório? Como é que funciona essa rotina? O primeiro semestre, então, a gente tem alguns eixos, 3 eixos que a gente leva durante todo o curso, né? E temos o eixo da própria medicina, né? De bases biológicas, patológicas. Então, nesse eixo, o aluno ele vai aprender sobre anatomia, fisiologia, já começa com aula prática, até na primeira semana ele já entra em aulas práticas. A gente tem também o eixo de habilidades profissionais, que ele vai aprender a se comunicar, a fazer alguns procedimentos, né? E, por fim, o eixo de formação integral, em que a gente usa bastante aqui algumas disciplinas das humanidades. Então, no primeiro semestre, ele tem essas aulas da medicina, propriamente ditas, aulas práticas, mas ele também aprende a se comunicar, a como se portar, como se vestir. A gente trabalha bastante linguagem corporal, linguagem não verbal. Que tem uma questão de segurança também, não é só assim, eu vou ficar bonitinho, não é isso, né? É uma questão de segurança com o paciente. Técnica, né? E tudo é técnica, né? Sim. E a gente vai ensinando, eles vão aprendendo. E nesse eixo de formação integral, a gente trabalha bastante algumas disciplinas como diversidade e direitos humanos, sociologia e humanização, ética, bioética. Então, isso no primeiro e segundo período, né, que é o primeiro ano do curso, é bastante forte. Então, acho que essa base humanística no primeiro ano ela é bem firme para, a partir do terceiro ou quarto período, o aluno começar a ter contato, então, com as doenças, né, com as bases patológicas.
Mas ele já começa aí o primeiro semestre com tudo, entrando em aula prática e tudo mais. Essa questão das especialidades, né? Eles acabam tendo essa oportunidade de chegar mais perto de uma especialidade ou outra, mesmo no início, conhecendo um pouco mais do que a medicina oferece? Sim, ele tem contato, os professores, como a professora Márcia falou, a maioria é todos do corpo clínico, né? Então, ele tem contato com o ortopedista, com o neurocirurgião, com o cirurgião cardíaco, com o cardiologista clínico, com o infectologista, enfim. Mas lembrando que o foco da formação desse aluno é um aluno generalista. A gente não quer formar um ultra especialista, a gente quer formar aquele médico que vai ter uma sabedoria geral para atendimento da população, né? Esse é o nosso foco. O foco humano, um médico humano que vai saber atender aquele paciente que está à sua frente. Não queremos que ele, daí num futuro, se ele quiser optar por uma outra especialidade como neurocirurgia, ele vá procurar a residência que ali temos, ofertamos também. 13 opções de áreas, né, Exatamente, mas de residência médica. o curso de medicina é para o médico generalista. A gente quer formar um médico geral, aquele clínico geral que sabe conduzir de forma boa todas as grandes áreas, né? Não só mas ele entra em contato desde cedo com especialistas, e é isso que acho que vai estimulando ele, porque é difícil o aluno chegar, é um ensinamento longo, são 6 anos, ficar tendo aquelas aulas que aquele médico, aquele aluno imaturo, fala, para que eu vou estudar sociologia? Eu quero ser médico. Mas não, ele vê a aplicabilidade na consulta, como que a doutora atende ali com carinho todo o paciente que chega, independente da sua classe social. Você tem que saber se portar, né? Atender bem de A a Z, independente da sua faixa etária, da sua cor, da sua preferência sexual. A gente quer um médico humano, é isso que a gente foca nisso. Você acha que, de alguma forma, essa presença dos alunos também impacta positivamente aí o ambiente hospitalar, os outros profissionais, por exemplo, os enfermeiros? A gente tem fisioterapeuta, psicólogo, enfim, tem uma equipe multidisciplinar muito grande, né? Eu acho que vale ressaltar aqui também, Raquel, que desde o começo, desde o primeiro ano, ele já tem aulas também indo para as unidades básicas de saúde. Existem convênios, né, Márcia? Isso, a gente tem, né, uma parceria, né, com a prefeitura. Lembrando que a prefeitura de Arapongas, ela é muito bem estruturada nessa área de saúde pública. Nós temos mais de 30 unidades básicas, 24 horas, unidades de pronto atendimento, né, as UPAs. Então, Arapongas oferece uma estrutura, né, de saúde coletiva, saúde pública muito boa, né, como campo de estágio para os alunos. Então, assim, a Faculdade Amparo, ela tem tudo, ela tem a faca e o queijo, ela tem o hospital, tá? E tem uma rede pública também para dar suporte para esse aprendizado muito boa. Tá? Nós temos médicos da família, né, dando atendimento, acompanhando esses alunos na unidade básica, que são médicos do hospital, mas que também trabalham na unidade básica, né, atendendo. Nós temos a residência em saúde da família, então esses médicos também, que são preceptores da residência, também acabam acompanhando os alunos da medicina, temos o professor dessa área de saúde coletiva. Então, assim, é um curso realmente completo, tá? Eu acho que ele vai ter a sua formação em todos os aspectos da medicina. E, Márcia, como é que a mantenedora ela faz para garantir essa excelência da formação? A gente sabe que foram feitos diversos investimentos e tudo mais, mas como é que vocês se estruturam para isso? Olha, a gente tem todo o apoio da mantenedora, tá? Isso realmente, nesse início, a gente sabe que é um investimento muito grande, tá? Porque são equipamentos, coisas caríssimas. Às vezes, uma peça ali do laboratório custa R$1 milhão.
Então, né, um modelo ali, um boneco, são peças caras. Então, um microscópio é caro, são lâminas, assim, o investimento é muito grande. E o retorno, a gente sabe que vai demorar um pouco, tá? Mas esse não é o foco, tá? Como nós somos uma instituição filantrópica, tá? Então não é para ter fins lucrativos nem no hospital, nem na faculdade. Tá? Então nós oferecemos bolsas de estudo, né? As bolsas pelo SEBAS, por ser uma instituição filantrópica, e por ser um curso também baseado no Mais Médicos, nós também oferecemos bolsa pelo Mais Médicos. Então, praticamente 30% das vagas são ocupadas com alunos bolsistas. Oferecemos vagas também para o ProUni, né? Então, tudo isso para facilitar, que a gente sabe que realmente é um curso caro, né, de uma mensalidade cara comparado com qualquer outro, mas que mesmo com essa mensalidade, né, nestes valores, ela não cobre o custo do curso, tá? Os professores, a gente está tentando, né, estamos mantendo um alto padrão de qualidade, né, de formação desses profissionais, dos professores. Então, agora, a grande maioria dos nossos professores tem mestrado e doutorado, então já é um custo mais elevado deste profissional. E todos os equipamentos, né, nós estamos adquirindo tudo, né, por conta própria, tá? E esses foram os principais investimentos feitos até aqui, em estrutura, equipamento e professores. E estamos já com um projeto pronto de ampliação. Tá? Eu acho que é próximo. Não dá um spoiler aqui, né? Porque é um projeto maravilhoso, né? Temos de expansão para a faculdade. Arquitetônico, né? Já está pronto, vai ser um prédio de 4 andares, né? Com todas as várias salas de aula, porque o objetivo é a ampliação. A gente começou com tecnólogo, agora medicina, mas para frente é ampliar para outros cursos da área da saúde também. Sempre com esse foco na área da saúde, que é o objetivo, né? Como você falou. Porque a gente precisa formar os nossos profissionais, né? A nossa mão de obra, é fixar essa mão de obra também na região e no hospital. E como é que foi a escolha desses profissionais? Você falou bastante, mestrado, doutorado. O foco foi trazer esse médico que já estava no hospital. Como é que foi o foco, dessa contratação? Como eu falei, o desejo, né, de ter a faculdade já é antigo. E nesse tempo, o hospital também foi investindo nos seus profissionais. Tá? Conseguimos uma parceria com a PUC, então nós temos mais de 20 médicos do corpo clínico que tiveram a oportunidade de fazer o mestrado, né, nessa parceria que o ONPAR fez com a PUC. Então, a gente veio ao longo do tempo já dando oportunidade, né, conseguindo que nossos médicos do corpo clínico fossem já se preparando para a chegada da faculdade. Tá? E, claro, também tem a questão dos nossos profissionais serem, né, altamente qualificados e eles mesmos já procuraram seus doutorados, né, já a sua qualificação. Porque, além de dar aula no ONPAR, muitos já dão aula também na UEL, em outras faculdades. No geral, Márcia, você acha que a faculdade e também tanto a doutora Camila como o doutor Alexandre, que já tem essa vivência também ali em Arapongas, né? Ela trouxe muitos benefícios para o município, porque a gente falou dessa troca ali, né? Até você fez a comparação, lá tem mais de 30, a gente, comparando com uma cidade como Londrina, por exemplo, que tem quase 600 mil habitantes, a gente tem 52 unidades de saúde, e a cidade lá tem o quê? 90 mil habitantes, se não me engano? 110 mil habitantes e com 30 unidades. Então, só para a gente entender aí o tamanho, a importância dessa rede, né, para esse suporte. De alguma forma, a faculdade, a gente sabe que o hospital, obviamente, impacta e muito no dia a dia de Arapongas e de toda a região, mas a faculdade também impactou? Ah, sim, e vai cada vez mais, né? Eu acho que Arapongas vai acabar se tornando um grande polo de saúde. Tá? Eu acho que hoje já é, né? Mas cada vez mais vai se consolidar como um polo de saúde, uma referência de saúde na região.
como é que vocês imaginam estar daqui a 5 anos? Que posicionamento é esse no cenário educacional aqui do Paraná para os próximos anos? Olha, a nossa visão é ser um centro de excelência, tá? Cada vez melhorando, se aperfeiçoando, mas a nossa visão lá de frente é ser um grande centro de excelência na educação, na área da saúde, né? Eu acho que já vem isso do histórico do próprio Ampar, né? De ter começado, de ter ido crescendo, né? Nesses 30 anos, de ter se formado como uma instituição de saúde extremamente respeitada, né? A gente acompanha até pelo Instagram também os depoimentos dos pacientes, né, sempre elogiando, porque claro, todo hospital tem problema, tem desafios a serem enfrentados, né, às vezes o entendimento que a pessoa não tem de uma rotina médica, dos procedimentos médicos, mas a gente sente um carinho, um acolhimento muito grande, e ele acontece porque as pessoas realmente gostam do Ampar, né, tem parece que uma ligação emocional ali. E eu acho que assim, o hospital está crescendo, né? Vocês viram, tem agora mais uma segunda unidade, mas parece que é sempre insuficiente. Parece que quanto mais a gente oferece, mais pessoas aparecem, né? Talvez justamente por isso, eu acho que a gente acaba se tornando referência e as pessoas buscam mesmo, né? De toda a região, a gente tem gente de fora, né? De outros estados que E os alunos, eles têm vindo de onde? Vamos falar um pouco do perfil desse aluno, até depois a gente vai falar um pouco da campanha de vestibular, mas vamos falar um pouco desse aluno. De onde ele vem? Quem que é o perfil desse aluno? É muito da nossa região, né? Como o Dr. Murakami colocou, é aquele jovem que ou já estava longe, né? Teve que buscar e quer voltar para casa. Tá? A gente tem muitas pessoas buscando transferência. Infelizmente, a gente não tem muitas vagas, tá? Porque todos os vestibulares que foram realizados, a gente completou todas as vagas. Então, mas a busca por transferência, já estou cursando no estado de São Paulo ou mais por outras cidades e querem voltar para casa, né? É interessante até a gente colocar, porque existe uma pesquisa do Ministério da Saúde referente até aos médicos residentes e mostrando isso. Que às vezes faz a faculdade, porque o curso de medicina é muito difícil de passar, então vai para um lugar, vai para outro, mas a ideia é sempre voltar para perto de casa. Então tem aquela meia dúzia, entre aspas, assim, aquele 2% que quer ficar num grande centro, porque imagina que é lá que ele vai se desenvolver e ter uma carreira brilhante, e tem aqueles que não, que querem cumprir hoje o seu papel social, ou até trabalhar e ser esse grande médico, mas ali na região dele. E ele não tem esse interesse porque ele sabe que ele vai para São Paulo, ele vai ser mais um ou nada. Mas que para a comunidade dele, ele pode fazer uma imensa diferença. Né? Agora Então, você imagina, Raquel, ele podendo estudar em casa, ou próximo de casa, e ainda ter a oportunidade de fazer a residência, a especialização no mesmo local, né? Que é isso que eu ia colocar, que esse também é um grande diferencial. A gente observa esse comportamento, nem é pesquisa nossa, mas uma pesquisa que vem aí do Ministério, mas respaldando tudo isso, esse comportamento, essa vinda desse aluno. A gente tem acho que tem algum aluno lá de Santa Catarina, do interior de São Paulo, mas a maioria daqui. É daqui, né? Querendo... Paraná e da região, Apucarana, Londrina, Maringá, Rolândia, Biporã. Né? Londrina tem estudantes de Londrina que vão para lá, né? Então, a região carecia mesmo de um centro nessa região estratégico, né? E desse porte, né? Desse porte, com essa possibilidade da residência também chama bastante atenção, né? Porque hoje, com essa concorrência, digamos assim, eu acho que o aluno ele tem que procurar se especializar também, fazer algo a mais. Então, a residência está ficando quase que inevitável para esse obrigatória, aluno, né? Então, e lá você fazer uma faculdade que naquele ambiente já tem a sua residência, digamos assim, meio que ele já vai vivenciando aquilo, já vai ficando perto dos preceptores, vai vendo se aquilo mesmo que lhe atrai, né? Porque uma coisa é você
imaginar, eu quero psiquiatria, mas você tem que conviver com o professor de psiquiatria, com os pacientes. É isso mesmo, é só um sonho, um mero sonho, né? Então, lá, como você bem disse, temos uma ampla gama de residências, e isso vai ofertar isso para aquele aluno que fez a faculdade, muita convivência com esse pessoal, e facilitar a escolha e ver se é aquilo mesmo que ele vai querer para a sua subespecialidade, digamos. Sim, importantíssimo. E pelo crescimento do hospital, né, de repente até se incorporar no corpo clínico, no corpo clínico do hospital, né? E para o hospital é bom, que você já conhece o perfil daquele profissional e você já sabe. Que é um dos motivos do hospital querer ter a faculdade, né? Dele estar formando os bons profissionais. O teu próprio profissional, né? A mão de obra já está... E eu acho que todos os grandes centros no mundo, ele tem que ter o tripé, né? De assistência, que a gente tinha, mas tem que ter o ensino e a pesquisa junto. É esse tripé que vai sustentar uma grande entidade que vai prestar um serviço de qualidade, né? Então a gente era muito bom em assistência, demais da conta, presta assistência para outros estados, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, vem bastante paciente do Brasil todo. E a gente precisava ir para esse lado de ensino e pesquisa. Então a gente está conseguindo, com esse tripé, formar um centro realmente de excelência. Que é excelente. Bom, nosso tempo está acabando, mas eu não quero... Eu gostaria muito de falar do vestibular, né? Porque a gente são 30 vagas apenas, né? Mas a gente está com o vestibular, aí está a campanha do vestibular de medicina do Ampar. As inscrições vão até o dia, me corrija mais se eu errar, dia 26 de junho, já estão abertas as inscrições para você que quer fazer medicina, não perder tempo, já fazer a sua inscrição para o vestibular. Então, até o dia 26, a prova no dia 29/6, presencial. Que é num domingo, né? Que é num domingo, bem tranquilo. No 26, porque tem que fazer todo o ensalamento, toda a organização da lista, da divisão dos alunos, né? Dos inscritos. Então, tem toda uma organização a prova, né? Até você que está nos acompanhando já tem o QR Code ali do Inscreva-se, caso você acessa o nosso site, né, que é faculdadeampar.edu.br, e lá tem o edital com todas as pormenores, as informações e a ficha de inscrição. Já gera um boleto de pagamento da taxa de inscrição, porque a gente precisa para organizar, né, salas, materiais. Nós contratamos uma empresa de fora para a aplicação da prova, para ter toda a isenção, né, todo o rigor, com a seriedade que merece um certame desse. Então, a gente precisa de todo um tempinho ali de organização para que tudo corra na maior normalidade possível. Por isso que se encerra no dia 26. Fiquem bem atentos a essa data, né? Tem o prazo aí de inscrição, então repetindo até o dia 26 de junho as inscrições, a prova no dia 29, para a pessoa que vem de fora é muito tranquilo, porque ela pode vir no sábado. Se hospedar, é o que a gente estava falando de Arapongas, né? Uma cidade extremamente acolhedora, tranquila, né? A pessoa pode encontrar toda a estrutura para ficar. De hotéis e restaurantes. Que possa receber esse aluno e as famílias. A gente recebeu no último até gente do Rio Grande do Sul, né? Famílias do Rio Grande do Sul que vieram felizes de conhecer, inclusive Arapongas, foi uma experiência diferente, né? E então tá aí, não perca a oportunidade, quer conhecer mais, tem possibilidade de visita, né, Márcia? Tem, a gente recebe bastante, tá? Conta para nós como é que funciona essa visita no Ampar. Não, é tranquilo, as pessoas chegar e solicitar ali na secretaria, a gente disponibiliza um profissional nosso para acompanhar, mostramos os laboratórios, é tudo muito transparente, tudo muito, né, correto, então a gente está aberto para receber a pessoa quando ela quiser, é só chegar na faculdade, a gente dá todo o prazer de mostrar a estrutura que nós temos, explicar sobre a metodologia, explicar
né, como que vai ser a vida desse acadêmico lá. E você não vai encontrar estranhos, você vai encontrar lá a Márcia para te receber, a doutora Camila, o doutor Murakami e todos os outros professores, enfim, é uma equipe muito acolhedora e que pode trazer uma equipe, as secretárias, né, o pessoal muito preparado lá para receber esse aluno, para dar toda a informação, todo suporte ele, né? Em qualquer um dos cursos, não só medicina, mas também o tecnológico em radiologia. Então, quer conhecer, antes de eu fazer a inscrição, eu vou dar uma chegadinha lá na faculdade, pode aproveitar essa oportunidade e conhecer de perto. Eu tenho certeza que vão se encantar. Não, vai ser um prazer, né? Recebê-los lá, eu tenho o maior prazer de mostrar, né, tudo que a gente tem, todo o potencial. E, às vezes, eles vão lá até acham os alunos, se conhecem, porque já fizeram conversam, cursinho né? juntos em algum momento, algum colégio também. Então, é um ambiente bem familiar. Eu acho que isso é uma questão que também agrada muito aos pais. Tá? Ficam seguros, né? Seguros. Com os filhos. É um ambiente menor, né? Assim, a nossa faculdade tem muitos cursos, muitos alunos, é uma coisa mais restrita, mais focada fechada, em saúde, mais focada no estudo. Então, acho que isso dá mais segurança para os pais também, que estão deixando ali seu filho para estudar, que é praticamente integral, né? O ciclo de manhã, de tarde, às vezes tem alguma atividade à noite, no final de semana, mas é um ambiente seguro, né? Muito mais controlado, porque é menor, mas poucos alunos, a gente não teve... Fomos autorizados pelo MEC para ter 60 alunos, mas a gente preferiu fazer turmas menores, de 30, justamente para ter mais qualidade. Tá? Então tem a sua oferta, atenção, né? No meio do ano de 30, no final do ano mais 30 vagas. Bom, o nosso tempo está acabando aqui, foi muito bom conversar com vocês, então eu queria agradecer a Márcia Krempel, que é a diretora-geral da Faculdade Onpar. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de mostrar um pouquinho o que é a faculdade, tá? E esperamos que os alunos venham se inscrever agora até, né, e participar do vestibular, e vai ser um prazer tê-los conosco, né, no segundo semestre. A doutora Camila Perugini, ela que é coordenadora do curso de medicina, obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer poder estar falando um pouquinho aqui sobre o nosso curso, o nosso hospital. E eu estou todos os dias lá na faculdade à disposição, quem quiser aparecer, trocar uma ideia, bater um papo, a gente está aí para isso, né, para acolhê-los. Doutor Alexandre Murakami, obrigada. Ele que trouxe toda a experiência aqui como médico, como professor. Eu que agradeço a oportunidade e espero que os alunos estejam lá. A gente gosta de ensinar, isso é verdade. A gente tem o prazer de poder passar aquilo que a gente aprendeu ao longo dos anos e tentar passar alguma coisinha para esses meninos que têm vários sonhos na vida. Isso é ótimo. Obrigada a todos. Então, você nos acompanha no próximo episódio. A gente vai voltar falando ainda do complexo Onpar, tanto da faculdade como da residência e o hospital. Então, não perca o próximo episódio. E eu vou deixar para vocês um pouco da campanha do vestibular de agora do meio do ano, que tem prova no dia 29/6. Até mais. Já imaginou estudar medicina em um dos maiores complexos hospitalares do Brasil? Na Faculdade Onpar, você pode. Aqui você encontra uma estrutura completa, com laboratórios modernos e tecnologia de ponta. E um time de mestres e doutores prontos para te formar com excelência. Inscreva-se no vestibular da Faculdade Onpar e venha estudar conosco. Acesse faculdadeonpar.edu.br. Venha para a Faculdade Onpar.